tem como voluntário do CEEC e agora estou começando como voluntária aqui também da Evolucim. Nós estamos numa parceria aqui, a Evolucim com a Preceptocons. Eu e o Fernando Carneiro, e a ID que está lá fora também, nós coordenamos a pré-IC Preceptocons. E nós iniciamos agora com a coordenação da Lília, da nova coordenação, iniciamos uma parceria. Então, a Preceptocons está funcionando aqui dentro, também junto, de mãozinhas dadas com a Evolucim. Então, o que é a Preceptocons? Acho que seria interessante, né? Preceptoria de cões, de consciências. A Preceptocons, ela funciona dando continuidade ao trabalho da Evolucim. A Evolucim vai até 12 anos e nós trabalhamos de 12 anos até a quarta idade. Quer dizer, então, na verdade, é um trabalho que faz uma globalização com a Evolucim, porque o mater pentênio da Evolucim é a ressomatologia, né? Então, sendo a ressomatologia, engloba desde o bebê até a quarta idade, né? Todos estamos ressomados, né? Então, a gente faz esse trabalho de mãos dadas. E quais são os objetivos principais da Preceptocons? Ela tem como objetivo dar continuidade à educação das crianças que são originárias da Evolucim. Então, a gente já faz um trabalho mais sistematizado. A gente trabalha, então, com preceptoria, ou seja, trabalhamos já com turminhas. E o ideal da Preceptocons é que seja até individual, que seja um preceptor para um preceptorando, nós chamamos o aluno de preceptorando. O ideal é esse, que a turma seja de 1 a 1, numa correspondência bionívoca que dá para tirar todas as dúvidas daquele aluno. Mas, se não tiver condição, a gente pode trabalhar com mais alunos, 3, 4, se tiverem com as mesmas dificuldades, com a mesma temática, entendeu? Então, a gente trabalha assim com temas mais avançados. E a gente chama a Preceptocons de preceptoria interconsciencial polimática. Por que polimática? Porque a gente trabalha todas as áreas de estudo. A gente engloba todas as áreas, todas as dificuldades do aluno. Por isso a polimatia, a erudição, e temos também como premissa que nós não repetirmos os conteúdos programáticos do ensino regular. A gente sempre tem como objetivo dar um avanço nos conteúdos, ou seja, adiantar essa criança de forma que ela possa, ao chegar na universidade, ela já tenha assim, conhecimento maior daqueles assuntos. Por exemplo, nós estamos funcionando, né, desde 2014. Então, a gente trabalha muito com poliglotismo, com línguas. Tanto que a gente trouxe os nossos professores para aqui e os professores estão dando línguas. Eles tiveram aulas de árabe, mandarim, vão ter de inglês, italiano, francês, todos aparecendo. O professor que seja voluntário e queira se oferecer para dar aula para os nossos alunos, a gente vai ter aula desde da Evolucim, né, até a quarta idade. A gente vai formar turminhas, tá? Então, esse é o nosso objetivo. E também trabalhamos também assuntos mais assim, o trabalho com a pesquisa, tá? Como desenvolver uma pesquisa com um aluno, assuntos mais específicos, que ele tem um trabalho da escola, mas ele quer aprofundar mais, quer aprofundar mais, e a gente então aprofunda, quer dizer, o professor vai trabalhar nesse sentido. Bom, outro dia eu vou tirar, porque senão a gente vai sair muito fora do assunto. Outro dia nós podemos tirar para falar mais sobre
a Preceptocons. Como é esse trabalho? Que a gente também pode trabalhar com alunos da Evolucim que tenham condições, porque não é a faixa etária que vai determinar. Às vezes o aluno está com 8, 9 anos, mas ele tem condição da gente puxar mais por ele. É um aluno que já tem mais dotação, que entende mais, e a gente pode ter condição de dar uma educação mais adiantada, né? Mas aí vamos deixar para falar sobre a Preceptocons outro dia. Então, o nosso assunto de hoje foi pedido que a gente abordasse a importância do livro para a criança. Então, a gente está abordando, de modo geral, desde a faixa etária da Evolucim a Preceptocons. Qual a importância do livro para nós, seres humanos, enquanto nós, qual o aproveitamento, qual a importância que nós possamos dar à leitura, né? Então, a gente abordou a Vocês depois podem fazer perguntas, tá? Neurolinguística e leitura. Qual a relação da neurolinguística com a leitura? Primeiro, a gente vai definir o que vem a ser neurolinguística. Fernando, pode passar. Tá saindo fora da faixa? Quando pode, me chamar a atenção. Então, a neurolinguística é a ciência, ela é uma ciência nova. Agora, quase todos nós estamos aí, ouvindo falar na televisão, nas escolas todas, né? Estão falando muito sobre neurolinguística. Ela é a ciência que estuda a elaboração cerebral da linguagem. A linguagem, ela por ser assim, desde que nós passamos da fase animal para hominal, ou seja, de animais para homens, nós viemos evoluindo a linguagem. A linguagem ela está assim, há séculos aqui na Terra nessa evolução. Hoje, nós como homens, nós estamos recebendo essa linguagem mais aprimorada. Mas antes nós não sabíamos como a linguagem havia surgido. Hoje a gente sabe que a linguagem vem de uma evolução dos grunhidos, dos animais, dos cantos, dos pássaros, até chegar por ensaios, né, fonodiológicos, para que chegasse hoje a linguagem que o homem tem. Por isso é que ela é uma elaboração cerebral, ou seja, o cérebro vai maturando, vai amadurecendo a partir da evolução e o cérebro vai criando condições de maturidade para elaborar uma linguagem maior. Entendeu? Vocês podem perguntar, que às vezes eu não sei passar muito assim, de uma forma mais assim, corriqueira, né? Mas vocês podem perguntar. Então, o cérebro ele vai se adaptando, há uma adaptação do cérebro para que possa receber a linguagem mais aprimorada, que é a linguagem do homem, nossa, ser humano, né? Então, até o bebê quando ele tem os primeiros grunhidos, os primeiros choros, tudo isso já é um ensaio do bebê, por isso que tem que se observar muito com o bebê, quando o bebê não chora. Os pediatras têm assim, uma preocupação. Quando nasce o bebê, a importância é que ele chore. Se o bebê chora, significa que ele vai falar, né? Porque o choro já é um prenúncio de uma linguagem do homem, uma linguagem hominal. Né? Eu já estou saindo. Tem que ficar circunscrito aqui, o pedacinho. Bom, então, a neurolinguística, ela também ocupa-se, né, do mecanismo do cérebro humano, que eu já havia falado, que envolve compreensão, produção e conhecimento abstrato da linguagem. Por que abstrato? Porque muitas vezes aí que vem a importância do livro, a importância da leitura. O livro, a criança, não sei se vocês já repararam, as crianças bem menores, elas costumam botar o livro na boca, mastigar, cheirar. Então, essa parte abstrata, que não é concreta dos sentidos,
também entra na absorção da leitura, entendeu? Do que está sendo passado. Que é, quanto menorzinho a criança, menorzinha, ela tem uma tendência a usar dos mecanismos que ela tem do que ela estiver na mão. E tudo isso funciona. O tato, a audição, sabe, a gustação, todos os sentidos estão envolvidos com a leitura. Os 5 sentidos estão envolvidos com a leitura. A gente depois vai ver uma casuística que, quando se perde esses 5 sentidos, há uma dificuldade maior de se elaborar uma leitura, elaborar uma escrita, porque os 5 sentidos eles são importantíssimos. Então, a cor também, a cor do livro, a cor remete às crianças, por menores que sejam, até os bebês, né? Porque você trabalha tanto com o bebê desde o berço com as cores, porque as cores são estímulos e que levam a imagem, a produção de imagens para o bebê. Priorizada, que é uma linguagem imagística, uma linguagem imaginada, entendeu? Então, tudo isso ele começa a elaborar. Então, as cores são muito importantes, né? Bom, então, eu para entender o abstrato, né? Quando vamos, pode fazer pergunta, tá? Bom, faltou um N ali da linguagem. É. Essa transparência eu fiz hoje, aí vem correndo. A outra, a segunda, que tem mais tempo. Então, a linguagem e a linguística, né? A linguagem, ela é a produção, é resultado final da elaboração feita pela própria linguística. Porque a linguagem, ela envolve não só a linguagem oral, a linguagem falada, a linguagem abstrata, como nós vimos, que envolve as imagens, imagística, né? Então, ela já é uma produção da linguística, porque a linguística já é uma produção interior do cérebro, como nós vimos, neurolinguística, né? A linguística ela é muito mais abrangente, porque, principalmente quando a criança ela aprende desde cedo vários idiomas, como a gente está começando aqui, ela está elaborando uma linguagem cerebral, ou seja, a própria linguística, que é o discernimento dos vários sons das línguas em todos os países. Aí ela tem mais facilidade quando ela domina uma língua de dominar várias outras. Se ela começa cedo a dominância de uma língua, ela vai ter facilidade em dominar várias outras línguas. E a gente que às vezes fica fixado em uma língua só, quando ficamos adultos, a gente já tem mais dificuldade de aprender língua. Por quê? Por que essa dificuldade? Porque não exercitamos o nosso cérebro, o nosso mecanismo cerebral, como a gente viu lá, que é o nosso aparelho que faz a produção dos sons, dos fonemas e tudo mais, para que nós possamos estar receptivos para outras línguas. Né? Então, é bem isso aí. Então, a linguística é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais. Ou seja, qualquer sistema de símbolos ou sinais ou objetos instituídos como signos ou códigos. A gente vê o seguinte, a linguagem ela deve ser falada, escrita ou através da imagística também das imagens. Mas a linguística, ela, ela faz com que o cérebro, quando ela vê um determinado símbolo ou signo, ela elabore uma linguagem interior, entendeu? Por quê? Por exemplo, casa. Se a gente vê o símbolo, o Fernando é arquiteto. Acho que deve ser universal o signo da casa para todos os países, né? Uma casinha.
deve ser universal. Então, em qualquer língua, se ver um desenho, uma imagem de uma casa, ou tem outras coisas também que são comuns, outros signos, outros símbolos que são comuns em várias línguas, que já se remete o que aquilo significa. Por quê? Porque já há uma elaboração do cérebro anteriormente, uma determinada língua, e que se facilitou se reconhecer isso em outra. Né? Entendeu? Então, códigos também. Às vezes os códigos se transformam em universais. Nós temos vários códigos, né? Da Unesco, várias nomenclaturas mundiais que são comuns, né? Regras, códigos que são comuns a todos os outros países, né? Do planeta. Vamos lá. Leitura é o que, que é? É a ação ou efeito de ler. É o ato de aprender, que é mais do que aprender, é aprender e ficar retido, isso é aprender, o conteúdo de um texto escrito. A leitura, ela não envolve só o fato, ela não é só, não vai ter só falada ou só escrita, ela envolve toda a internalização daquele texto que ela está com ele nas mãos. Por isso que para a criança é muito importante que o texto seja colorido, já falei tudo isso, que desperte bastante motivação, que tenha bastante estímulos para despertar a motivação na criança, né? Então, o conteúdo do texto deve ser rico, principalmente para o bebê e nessas mãos, né? Aí depois, com de 11, 12 anos, quando já o pré-adolescente já vai entrando na fase das operações concretas, ele já vai saindo do abstrato e vai já retendo a leitura sem muitas gravuras, sem muitos estímulos, né? Entendeu? Vamos lá? Eu gostaria que vocês perguntassem, porque senão fica só eu falando, né? Seria muito interessante que vocês perguntassem, né? A leitura é um testemunho oral da palavra, quer dizer, você lê e reproduz, né? Da palavra escrita dos diversos idiomas. Com a intervenção da imprensa, tornou-se uma atividade extremamente importante para a civilização, atendendo múltiplas finalidades, né? Hoje, com essa globalização e a gente, através da leitura, a gente se intercomunica muito mais, né? Entre nós, entre os vários países, entre os vários povos, através da leitura de vários códigos, né? De várias línguas. É, na alfabetização deve-se acontecer concomitantemente, né? A leitura e escrita. Se há dificuldade de apreensão da criança na leitura, ela automaticamente vai ter dificuldade na escrita. Mas há casos, né, que a gente está, até no meu livro eu estou abordando isso, dificuldades de aprendizagem, que o aluno ele é muito bom na leitura, mas ele não escreve. Isso é uma dificuldade de aprendizagem. O aluno é muito bom na escrita, mas ele não lê. Existe esse caso. Então, o ideal, a normatização, seria acontecer concomitante, leitura e escrita. Mas tem exceções que são chamadas de dificuldade, distúrbio de aprendizagem, que seria uma aula para a gente falar, né, de dislalia, disgrafia, desortografia, uma série de dificuldades da própria escrita e da leitura, e que vai trazer dificuldades na alfabetização da criança. A gente tem isso no nosso livro. A gente pode preparar uma palestra também, já dá para, eu vou te entender, já dá para a gente reconhecer desde o bebê, tá?
O bebê, quando a gente sente que ele quer falar e ele já quer se expressar e fica naquela angústia e não tem aquela facilidade de reproduzir, a gente já espera, dá um tempinho, uns 2 ou 3 anos, até os 3 anos. A maioria dos fonoaudiólogos recomenda 3 anos, né? Recomenda, mas se puder, às vezes os pais estão ansiosos, leva ao fonoaudiólogo. Ele vai dizer quais são os exercícios repetitivos, né? Ou para ver se tem algum problema neurológico. Às vezes não é só na questão só do processo de escrita e de leitura. É também decorrente de problemas neurológicos. Pode... Então, a senhora, como é o seu nome? Silvana, perguntou qual a idade ideal, já tem que repetir. Qual a idade ideal para a alfabetização? E a outra pergunta? Então, qual a idade ideal para se começar a alfabetização? E por que umas crianças levam mais tempo do que a outra no processo de leitura e de escrita? Bom, a idade ideal da alfabetização é o reconhecimento do desenvolvimento neurológico da criança. Por isso que a gente fala muito, quando é professor, uma diferenciação entre idade mental, que tem a ver com o desenvolvimento neurológico, e idade cronológica. Porque, por exemplo, normalmente as escolas fazem uma sistematização por faixa etária, né? Tá bom? Isso porque tem que ter um planejamento. Isso, mas não significa que vai efetuar só, na maioria das vezes, nas escolas, principalmente escola pública, eles começam com de 5 a completar 6 anos, né, a alfabetização. Agora já tem escola pública começando antes, com 5 anos. As escolas particulares, de 5 anos em diante, já estão como normatização, como planejamento. Mas isso não significa que o professor das crianças menores, que ele não possa observar que uma criança com 3, 4 anos já pode começar a ser alfabetizada. Porque se ele observar que aquela criança está prontinha para iniciar uma alfabetização, ela já está participando bem melhor até do que os demais, ele vai começar a observar que ela começa a se evidenciar dentro da própria turma, né? Começa até a ensinar os outros, há muito processo disso. E ela aprende muito rápido e aí começa a ensinar os outros. Aí começa a perturbar a professora. Normalmente, o aluno que perturba muito em sala de aula é o aluno que ele já deu o tempo dele de aprendizado. Então, isso é uma coisa que a professora deverá aproveitar. E os pais também em casa, né? Aproveitar. Então, idade cronológica é só uma questão de planejamento. O mais importante é a idade mental, a maturação cerebral da criança, que ela está pronta. E quando ela está pronta, ela mesma evidencia isso através das ações, das atitudes em sala de aula, com a professora e com os demais colegas, né? Há crianças, por exemplo, que começam. Eu tive uma casuística, estou saindo fora, do meu irmão. Meu irmão, com 3 anos, ele se alfabetizou. Ele se alfabetizou sozinho. Ele lia muito Tio Patinhas, né? Ele é mais ou menos da minha faixa etária, assim. Naquela época tinha muito o revistinho em quadrinho do Tio Patinhas. E ele lia assim, ele comentava para ele mesmo, ninguém lia para ele. Então ele fazia a produção escrita para ele mesmo. Ia vendo os quadrinhos. Quando minha mãe chegou um dia e falou assim, ué, mas você está lendo igual está escrito aqui? E ele já estava lendo sozinho, o que estava com 3 anos, né? Então, há muitos casos, né, de criança, a gente chama assim, criança com altas habilidades na escrita e na leitura,
outros chamam superdotados. Não é muito bom a gente dar rótulo, não, porque a gente não sabe como que isso vai interferir na área psicológica da criança, ou se ela vai se sentir superior aos demais, ou se vai ser também diferenciada pelos demais. O importante é o professor e a mãe observar e trabalhar nesse sentido para que ele não seja ou diferente, ou para menos ou para mais, né? Então, isso é muito importante. Sim, nossa amiga perguntou se tem alguma técnica para despertar o gosto pela leitura. Sim, os pais e os professores devem observar principalmente qual a principal motivação. O que ele se sente, esse aluno, ele gosta mais de fazer o quê? Então, procurar dar leitura em cima daquele objeto ou daquela coisa que chama mais atenção para ele, né? Livrinhos, por exemplo, o aluno gosta muito de avião. Por que não deixar que ele colecione revistinhas? Eu vou falar muito do meu irmão, foi porque eu presenciei muito do meu irmão. Meu irmão fazia correspondência com todas as aeronaves, né? Naquela época não tinha Gol, né? Eram outros tipos. E ele recebia comunicação com folhetos. E vinham, às vezes, até dobraduras, como formatar aviões, né? E ele, então, era o meio que ele começou a produzir mais escrita através daquele estímulo. Por exemplo, o aluno, no estímulo da leitura, pode envolver dobraduras, pode envolver pinturas, pode envolver jogos em cima relacionado ao que ele está lendo. Dentro de um texto, pode-se extrair várias formas de motivar, de dar estímulo a esse aluno para ele se sentir motivado. Entendeu? Porque dar só um livro, o livro não desperta muito, né? Então tem que ter o livro tem que ter gosto, o livro tem que ter sabor, o livro tem que ser palpável. Pois a criança é bem pequena, ela tomando banho, ela pode tomar banho com aquele livrinho de pano, né? Ou então um livrinho também de plástico, né? Na hora do banho. Então, já vai despertando nela o gosto pela leitura, porque ela é um livro que ela pode manusear e pode fazer o que ela quiser, desmanchar. Isso não se deve polir a criança de desmanchar nada, porque ela tem uma tendência a ser construtora ou reconstrutora do que ela está aprendendo, né? Então, deixa ela iniciar, deixa, às vezes, dar revistas também, bastante colorido para ela cortar. Inicialmente, o bebê pode, que a tinta não seja também uma tinta que prejudica ela colocar na boca, né? Uma revista para ela cortar em tirinhas, sabe? Aí depois de tanto ela pegar aquele livro, sempre revista, ela vai observar pais que leem muito, o filho cedo se interessa por ler, porque ele vê que o pai está sempre com o livro na mão, a mãe está sempre com o livro na mão. Ele quer observar, não sei se vocês já viram que quando vocês estão lendo, ele mete praticamente a cabeça dentro do livro e quer ver o que está dentro, né? É a curiosidade. Por que meu pai e minha mãe estão deixando de me atender, estão tão absorvidos com o que está escrito aí, né? Então, é um interesse, o máximo que nós pudermos ver qual é que nós pudermos fazer de motivação para despertar na criança, né? Para despertar a motivação da criança, dar estímulos para despertar a motivação. E a motivação é da criança, o estímulo é nosso. A gente vai despertar esta motivação, né? Entendeu? Deu para responder? Tá? Você também? Tá tudo bem? Mas pode continuar perguntando.
Uhum. Ela mesma já vai em frente. É, é aquela coisa, vocês estão apreciando o método que a Karina está. Vai muito do adulto, o que o adulto passa para a criança. Se o adulto não passar assim, que ele está muito incomodado, que ele está muito nervoso, ansioso, ele vai dar nós como pais e professores vão dar o time, o tempo para ele, né? E a criança que tem mais dificuldade, ela tem um tempo da descoberta. E nós, como pais e professores, nós temos uma tendência a igualar. Na verdade, não, o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento neuronal, ele não é idêntico em todos os seres humanos. Uns desenvolvem mais rápido, outros menos, e em determinadas áreas. Não é em todas. Às vezes é sua filha de 8 anos, que já está mais adiantada até cronologicamente, na idade cronológica, em uma determinada situação, a sua filha de 4 pode estar mais do que ela em uma determinada área, porque as áreas de interesse são diferentes. Então, acho que é muito da gente, do adulto. O adulto não se estressar e dar o tempo para que essa maturação aconteça, né? Olha, aí é que está onde entra a preceptoria, porque a gente, vamos sim, nos colocar no lugar de uma professora. Quantos alunos tem na turma dela? 8, são 8, então dá para ela, com 8 alunos, não, 22 alunos, aí vejam bem. Já vai ser difícil para essa professora, a gente tem que ver o professor. Se ela tem 10, 12 alunos, mais da metade, que ela tem que acompanhar o ritmo. E esses pais desses alunos estão também cobrando que os filhos também tenham conteúdo programático pertinente àquela faixa etária ali, né? E o que, que ela vai fazer? Ela vai voltar atrás. Se ela volta atrás por causa de 2, 3 alunos, ela cria um problemão para ela. Então, como que entra isso? Tudo eu tenho no meu livro. Aí entra justamente a preceptoria, entra a sala de recursos. O ideal seria que essa professora tivesse, estou saindo fora, né? Tivesse orientação, porque nem todos, infelizmente, não estou falando dos professores, tá? Mas nem todos os professores, eles têm o conhecimento de que eles podem acessar sala de recursos, pedir a direção. Na escola pública já existe, aqui em Foz eu sei que tem sala de recursos, pedir, porque se pedir a direção vai pedir à Secretaria de Educação e eles vão colocar professores especializados para atender aqueles alunos. Na escola pública, mais ainda, porque tem poder aquisitivo, a escola particular tem poder aquisitivo para colocar um professor de sala de recursos. Então, esses alunos que têm uma produção, uma aprendizagem mais lenta, eles necessitam de um apoio especial. Eu trabalhei 28 anos ao mesmo tempo formando professores no ensino regular e, ao mesmo tempo, em educação especial, supervisora de educação especial, de professor de educação especial. E vi a diferença da formação quando o professor faz
cursos de especialização, ele fica muito mais voltado para as diferenças individuais do aluno. E aquele que não faz, ele às vezes não passa direto por falta de conhecimento dele. Não que ele não queira, é porque ele não observa. Por exemplo, chamou, tem um aluninho, pra você ter ideia, o Breno. Breno, ele fica de frente, de costa, eu o chamo e o Breno não escuta. Ué, tá vendo com o Breno? Por que eu estou chamando ele e ele não me atende? Será que ele é desobediente o tempo todo? Normalmente os pais acham que é hiperatividade, é desobediência. Não, ele pode não estar escutando. Já ocorreu isso de eu estar em sala de aula com outros professores. A primeira experiência, por exemplo, da escuta, é a gente fazer um barulhinho ao lado do ouvido por trás, que ele não veja, que essa criança não veja, tá? Porque se ele vê, ele sabe que a gente está fazendo barulho. Se ele não vê, você chega por trás, faz um barulho, ou do lado esquerdo ou do lado direito, e ele não escuta, é uma tendência bem grande desse aluno de estar com problema auditivo. O aluno que, por exemplo, às vezes apresenta em sala de aula muita dificuldade de copiar do quadro, né? Às vezes e a professora reclama, menino, deixa de ser lento, a turma inteira já está indo embora e você ainda... Esse aluno pode ter problema visual. A dificuldade dele é maior do que os demais alunos, né? Então, isso é importante. Por exemplo, a sua filha, você esgota toda essa possibilidade e você vai ver, também vai ter o seguinte, ela também tem que ter o ritmo dela. Obedecer o ritmo dela. Uhum. Sim, ela foi passando, ela tem interesse, mas ela não gosta de muito para ela mesma. Ela tem do colégio, tem da geografia, ciência, e português, ela entrou sem saber muito para estudar inglês na geografia comigo, aí logo ela disse, agora o português, eu estava muita constante minha e o colégio que eu morava, mas eu, por exemplo, ela percebeu muito três, quatro vezes desse tempo, três capítulos por dia, por exemplo, eu tenho que falar de manhã, de tarde, beleza, você não vai ler, então ela não gosta de ler. E o professor me deu lá, ela precisa aprender, outra ler, ela tem linguagem, ela precisa buscar na escola, vai melhorar. E eu tenho jeito de dizer, porque é uma luta. E ela não, ela tá indo, ela quer fazer as especializações. Não assim, matérias que ela faz matemática em português, muito que já existe, por exemplo, ela é maravilhosa. Ela é elogiada, porque ela elogia, ela fala, diálogo, tudo, tá? Em teatro, tudo, em inglês, não bem, né? Em português, geografia, texto, são matérias decorativas, pode ter também que essa fase emocional, muito mais. Mas, existe tudo isso aumentando. Vamos lá por partes. Será que deu para todos pegarem aí fora que tal, né? Então a avó
expôs o caso de uma netinha, que já está na 7ª série, né? E que ela tem dificuldade para ler, mas ela é boa em idiomas, né? E não gosta muito do português e da matemática, né? Então, e eu, eu sou psicóloga também, além de ser professora, eu sou psicóloga. Não se pode descartar esse dado que a senhora falou por último, que são os problemas emocionais e os problemas afetivos. Por quê? Um aluno ele pode estar com todo o seu aparelho neuronal, com todo o cérebro, com tudo nos lugares. Mas as emoções, as emoções atrapalham. Há casos de aluno que os professores não observam, que eles chegam em sala de aula e estão totalmente alienados, eles estão pensando em casa. Saíram, não é o caso da sua neta, tá? Mas há casos, por exemplo, de alunos de escola pública, que eu tive bastante experiência, que apanharam para ir para a aula. Alunos que viram a maior discussão de pai e mãe antes de ir para a aula. Imagina, se colocando no lugar desse aluno, eles vão prestar atenção no que a professora está explicando? Não vão. Eles vão prestar. Eles estão ali só de corpo, como diz assim, corpo presente, mas totalmente voltado, né, para casa, para a problemática que está em casa. Então, isso é muito importante que tenha reuniões de pais, né, de professores que se possa lidar, porque o problema emocional, ele ultrapassa qualquer outro problema de ordem fisiológica, de ordem neuronal. Porque, como dizem a maioria dos livros, fala que as emoções emburrecem. Experimenta a gente, já vou chegar. Por exemplo, nós mesmos, tira por a gente mesmo. Se nós tivermos com problema, pode estar assim uma palestra maravilhosa, que a gente até gostaria de assistir 3, 4 vezes. Mas nós estamos com um problema tão grande e não sai da nossa cabeça aquele problema. E a gente não presta atenção em nada, porque estamos totalmente imersos naquele problema. Então, esse problema de ordem emocional é uma coisa que a senhora deveria ver. Como é que é o seu nome? Ela está assim, digerindo, né, talvez. É. Ela precisa estar estimulada a ler aquele tipo de livro. Se o problema dela ainda está maior do que o interesse por aquele livro, pode ser o livro melhor do mundo, mas ela não vai querer ler. Ou mesmo pode até pegar, mas ela vai dormir em cima do livro, ela vai, sabe, o livro vai ficar aberto, vai cair para o lado, né? Então,
Aham. Então, tá indo atrás? É porque tem a ID que tá na vez lá. Aham. A senhora é consciencióloga da Conscienciologia? Então, porque a gente não fala de modo geral, né, nas palestras, porque a gente não sabe se todos os pais estão, né? Então, mas se a senhora conhece energia e trabalha, seria muito importante, até para ajudar a desobstruir essa energia que está estagnada, né? Tudo que a gente puder, né, ajudar vai ser bom, né? Mas dá o tempo, tem, acho que, como disse até o método aí da Karina, o tempo é nosso, do adulto, e esperar que, né, a criança ou o pré-adolescente ele tenha a maturação no tempo certo que vai acontecer, né? Então, vamos devagar, às vezes a ansiedade é muito mais nossa, né? Vamos passar para a ideia, que tem a ideia querida. Isso aí, Dani. É, quando se trata de alunos, veja, por exemplo, livros da mesma faixa etária que outros autores fizeram, autores da mesma faixa, que eles costumam assim, ouvir mais o que alguém que está passando pela experiência ou passou a mesma faixa etária deles do que de um adulto passando para um adolescente. O adolescente, ela já está com quantos anos? Ela é pré-adolescente? 13 é pré-adolescente, né? Então, dá mais valor à exemplologia de um colega do que mesmo do adulto. Então, um livro que não seja um livro que vá levá-la a situações ruins, né? Um livro que seja bom, positivo, veja um livro de uma adolescente, que tem caso de adolescentes que escrevem, né? Livros bons, positivos, vai então vai estar mais de acordo com a problemática dela. Porque se o adulto passa, eles tendem muito, adulto já passou, já sabe de tudo. Eu quero alguém que esteja passando como eu estou passando. Então, dê um livro da mesma faixa etária. É muito importante, né? Para que ele possa se interessar. Mas tem mais alguma pergunta? É.
uma cobrança do adulto, né? É. Aí eu vou te devolver uma pergunta. Quem disse que ele não pode recortar outra coisa? Essa outra coisa que está na revista é uma coisa ruim, perniciosa para ele? Vai trazer consequências para ele? Ou é você que não está gostando daquilo? E que mal é nisso? Um bebezinho, ou qual a idade dele? Qual a faixa etária dele? 3, 4, 3 anos. Por que ele não pode gostar de uma mulher pelada? Pode, né? Isso não tem problema. Quem põe assim em posição do que é feio ou o que é errado somos nós adultos. Ele pode estar vendo e não ter maldade nenhuma. Ele pode tomar um banho com a mãe, com o pai, querer até botar a mão. Não estou fazendo apologia aí, tá? Eu não vou entrar nessa área de sexualidade, não, porque já é um assunto que tem que entrar mais para frente. Mas é simplesmente o corpo de um ser humano. Ele está achando diferente, ele não tem, ele quer ver. A curiosidade da criança, ela desperta em tudo que ela não tem igual. Então, tudo que é diferente, ela quer ver, ela quer pegar, ela quer sentir. Então, não existe essa coisa de um menino, é menino ele, de 3, 4 anos, não poder ver uma mulher pelada, não poder ver uma mulher de biquíni. Isso não existe, é coisa nossa, da nossa cabeça. Aí, nós, mães, aí já começamos a despertar nos nossos filhos interesses que não são, os deles são naturais. É um corpo, é um ser humano, é alguém diferente. Ele está vendo. Mas ele nunca sabe que aquela mulher ali pelada que vai fazer alguma coisa, ele só vai descobrir daqui muito mais para frente. É natural, ele vê com naturalidade. Pode falar, ideia. É, se for para pesquisar o cachorro que a escola pediu, ele pode gostar da mulher pelada agora, recortar mais tarde. Olha, agora então você gostou disso aqui, mais tarde a gente vamos fazer mais tarde então a tarefa da escola, tá? Porque a professora pediu, né, e tal, entendeu? Então, também só diria para a professora que não sei que tipo de atividade que ela está pesquisando, mas de repente aquela figura dele também vai servir, né? Tudo vai servir para pesquisa, né? É, não sei, não vou interferir no trabalho da professora, né? É, entendeu? Então, muita coisa é nossa, nós mães, nós mulheres, eu sou mulher também. Então, a gente que cria mal os nossos filhos homens. Né? A gente já, desde pequeno já começa a colocar tabu na cabeça dos homens, né? Sabe? Não pode isso, não pode aquilo. Então, o homem, quando ele pega a idade que pode, ele vai e faz totalmente desregrado. Por quê? Porque a mãe dele, né? Não quis que ele fizesse A, B, ou C, ou D, né? Então, é isso aqui, né? Então, vamos criar nossos filhos não assim liberais. Tudo tem limite, tá? Como diz a Karina, né? A educação tem um limite. Mas não precisa ser impositiva. Porque a imposição vem nossa. Às vezes, o problema nosso de mãe é. Sou mãe também, sou avó, né? Então é muito. O que fizeram com a gente na nossa infância, a gente tenta reproduzir com as nossas crianças, porque é o que a gente sabe. Agora, quem disse que a educação que nós recebemos foi a melhor?
não é? Às vezes, na maioria das vezes, quanto mais para trás, mais repressora, né? E temos homens hoje, a gente pode ver que pela faixa etária, os jovens hoje são mais liberais do que os mais antigos. Os mais antigos são mais maliciosos, são mais cometem mais falcatruas, quanto maior, né? Por quê? Porque fazem as escondidas, não podem fazer, né? Por que não ter diálogo com os pais? Olha, eu quero fazer isso. Isso por que, que não pode? A criança tem aquela tendência do porquê. Por quê? E por quê? E por quê? Quanto mais que a criança pergunta, mais inteligente a criança é. Ela quer saber, não é? Então é bem isso, responder as perguntas. Não é dizer, não, isso não pode. Mas não pode porque ele vai ficar na cabeça dele fantasiando. Mas será que não pode por causa disso, disso, daquilo? Ele começa a colocar a imagem, né? Igual, por exemplo, os indígenas. Os indígenas não explicaram para ele para eles o que era o céu e a lua. Eles criaram lá os mitos deles, do céu e da lua. A criança cria também mitos, né? Quando não é explicado, ela cria, né? Então não devemos explicar, ter diálogo. Quanto mais diálogo nós tivermos, quanto menorzinho, sabe? Já aprendendo a ter diálogo. A ideia pode falar? Não? Fernando? Gente, eu vou sentar um pouquinho, porque ficar 1h30 com essa bota aqui. Tá bom, deixa eu ficar aqui. Vamos, passar para outra. Aqui dá para pegar aí? Então, que a gente acha que é mais interativo a gente trabalhar com perguntas e respostas, porque é só teoria, né? Teoria fica muito chato. A criança não gosta, nós também não gostamos, né? Sim, porque até para contrariar, né? Para contrariar. Aí no caso você prepara já a professora com que ele levasse, olha, a gente trabalhou assim, não quis colocar nenhum para ele impor nada, e ele trouxe isso aqui, mas procurar conciliar um pouco o que a professora quer, porque às vezes o método da escola não é tão liberal, tão natural, aí os pais vão contra o método, vai dar problema, né, para a criança. Então, procurar. Mas os pais em casa têm que estar sempre, deveriam estar sempre atentos ao comportamento dos seus filhos. E ver também, acompanhar a escola, o método. Se não estão gostando, conversar com a professora, né? Olha, em casa a gente faz dessa forma está dando certo. Entendeu? Então, ter diálogo, mais diálogo com o professor. Acho importante isso, né? E não dar uma educação repressora. E senão fica repressora. Quem que disse que uma mulher pelada é feio? Quem que disse que um homem pelado é feio? Não é? Somos nós adultos que achamos. Não é verdade? Né? Não é? Entendeu? São tabus nossos, né? Da infância, que a gente traz e reproduz. O Freud fala
O Freud fala que o homem hoje, no resultado, o homem adulto, é o resultado da criança de ontem. Então, por isso que nós, quanto professores e quanto pais, devemos prestar muita atenção na educação para a reprodução desse homem do amanhã. Por esse homem que eu falo é o ser, a espécie, pode ser mulher ou homem, né? Entendeu? É muito importante isso. Não dar uma educação repressora. Olha, ela depende muito dos pais. Eu acho o seguinte, o professor deve trabalhar sempre estando de acordo com os pais. Se os pais são conscienciólogos, né, então conversa com os pais, né? Nós temos livrinhos que, de acordo com o interesse da criança, que já que estão querendo introduzir já a conscienciologia já desde cedo com essas crianças, então conversar com os pais. Mas é caso de pais, eu não sei se aqui na Evolucim, nem todos são evoluciólogos, não todos são conscienciólogos, e então o professor vai lidar com 2 pesos e 2 medidas. Em casa, os pais dão qualquer tipo de livro, e em sala de aula, então chegar a um acordo que sejam livros positivos e que a partir dessa abordagem desse livro positivo, possa se trazer qualquer livro positivo, possa trazer abordagens conscienciológicas. Porque o livro infantil, principalmente quando se trata de livro infantil, ele é um livro ainda muito positivo, né? Então dá para, mesmo que ele não seja conscienciológico, não seja feito por um autor conscienciológico, mas dá para se fazer essa abordagem, né? Então pode ver, sim. Então é isso que vai dar o tom da medida são os pais. E a resposta para ela seria assim, trabalhar em conjunto com os pais, né? Sim, eu acho aí que também é uma tarefa dos pais. Isso é uma tarefa dos pais, né? Os pais não podem deixar por conta dos professores, só professores. O professor passa às vezes 4, o professor passa 4 ou às vezes 5 horas, não sei, com aquele aluninho. Os pais passam 24 horas, né? Então, a pergunta mesmo que você fez? Então, os pais é que vão fazer uma triagem para dentro de casa. A paz, por exemplo, não estou dizendo que nós temos 2 pais, Fernanda não é pai, mas é tio, né, Fernanda? Há caso de tios e pais que trazem, assim, revistas de pornografia para dentro de casa, e vão, assim, deixam à vontade. Viu? É uma diferença aí, ó. Ver um homem pelado e ver uma mulher pelada não significa que sejam revistas pornográficas. A gente está vendo a natureza, o ser humano. Agora, revistas pornográficas, os pais devem ter cuidado de não deixar na presença dos filhos, porque realmente tem coisas ali que só, só pertence ao conteúdo do adulto. O adulto que vai dizer se ele quer ver ou não, né? Entendeu? A criança não interessa antes do tempo ela tomar ciência de coisas que o adulto já tem ciência, né? Então, os pais devem fazer uma triagem do material que entra dentro de casa e se ele não fizer isso, ele pelo menos esconda. Quer dizer, a gente não vai também estar tolindo os pais, mas ele esconda, não deixa ao alcance dos filhos assuntos que os filhos não possam ver. E no caso da internet, da televisão, também fazer essa triagem. A gente está vendo assim, por exemplo, tem aquela novela Malhação, a faixa etária da novela
pré-adolescente e diante, mas a gente vê tantas crianças na sala, crianças de 3, 4, 5 anos, que a gente vê presenciando aquelas coisas, tudo já. Se fala muito em sexo. Então, aí, se os pais não querem, desligam. Sabe, os pais, eu estou dando muito assim, atividades para vocês, mas quem que tem que fazer a triagem são os pais mesmo, né? Entendeu? É, é. É. Se calhar da criança, por exemplo, pegar uma situação de mau jeito, às vezes até os pais mesmo, não fazer aquele bicho, vou falar assim, bem popular, bicho de sete papão, porque às vezes a reação dos pais ou dos avós é que vão fixar mais aquela situação. E se for natural, não, olha, aconteceu isso, vamos sair daqui. Aí explica por quê, né? Não pode ser agora, tudo tem seu tempo, né? Agora, se puder, essa criança que não tem faixa etária para assistir determinados programas, entrar na internet para ver determinadas situações, os pais podem fazer. Normalmente, não digo vocês, mas há uma tendência aos pais a cruzarem os braços e deixar que os filhos fiquem na frente da televisão e do computador sem fazer triagem nenhuma do que ele está vendo. Isso na medida do possível, né, a questão do exemplo, exemplologia, né? Os pais, tanto faz a mãe quanto o pai, eles são heróis para os filhos. Perguntar é assim, quem é o meu exemplo? É o meu pai. Quem é o meu exemplo? É minha mãe, muitas vezes. Então, se nós somos modelos, somos heróis, a gente tem que passar para essa criança o melhor de nós. Agora, não significa também que os pais também vão ficar também tão tolhidos, tão amarrados, não procurar fazer as coisas que gostam de fazer em horários diversificados e também não na frente das crianças, fazer a triagem do que estão fazendo, né? Entendeu? Essa questão que a Aide colocou, a Aide é nossa professora, né? Vocês conhecem já, é professora dos alunos, ela trabalha para percepção, os cinco sentidos, ela é teatróloga, então ela já está dando um começo dos sentidos com as crianças. Então, vejam bem, eu recebi recente no WhatsApp um vídeo muito interessante. Uma professora estava corrigindo muitas provas à noite. Ela e o marido só. O filho já estava dormindo. E então ela começou a chorar diante de uma redação, né? E o marido, preocupado, até porque já estava era altas horas da noite, ela ainda estava debruçada nas redações dos alunos, corrigindo. Por que você está chorando? O que, que houve? Ela disse, não, tem esse aluninho que fez essa redação, aluno a faixa etária de 7, 8 anos.
e disse que ele gostaria de ser um celular. Gostaria de ser. Você conhece esse WhatsApp? Gostaria de ser um celular. E então ele disse que gostaria de ser um celular, porque se ele fosse um celular, os pais dele iam ficar mais tempo com ele, iam dar mais valor para ele, né? Porque ele às vezes chegava perto dos pais, catucava e os pais no celular não davam a mínima para ele. Então ele queria ser um celular. E ela começou a chorar. Aí o marido então falou, puxa, aí ela contou a história, né, para o marido. Puxa, mas que coisa, hein? Que menino é esse? Aí ela falou, mas você sabe por que eu estou chorando tanto? Você conhece? Porque esse menino é o nosso filho. Então, veja bem. Então, veja, né? Às vezes a gente dá muito mais atenção, né? Uma televisão, ou mesmo um livro que se o nosso filho não está querendo ler naquela hora, mas nós estamos absortos num livro, né? Ou mesmo no celular, é o momento da atenção dele, né? Isso eu não estou dizendo, gente, eu, por exemplo, hoje já tenho mais idade que vocês, que eu não tenha cometido erros, não. Quando nós somos jovens, a gente comete muitos erros, porque não tem escola para pais, a gente aprende realmente lidando, né? Como diz o cada uma com suas, né, necessidades. Pois é. Eu me lembro que nessa época, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu dava aula em 3 lugares, né? Trabalhava em 3 lugares. E tinha minha filha, e hoje eu me recordo dessas situações e me remeto àquelas situações, entre aspas, erradas, né? Realmente, que foram cometidas. Minha filha às vezes virava de cabeça para baixo. Mãe, olha esse desenho que eu fiz, mãe, olha que lindo. Mas eu faltava 5 minutos, 10 minutos para pegar no outro serviço, senão eu chegar atrasada, entendeu? Então, quer dizer, esse corre-corre da vida também, da gente trabalhar muito, a gente tem que dar um jeito, a gente tem que trabalhar porque nós temos que dar o melhor para os nossos filhos, devemos dar o melhor para os nossos filhos. Mas se a gente puder conciliar, né? Dá uma atençãozinha, né? Vocês conhecem a história do Pequeno Príncipe? Alguém conhece? Né? Né? O quê? Então você que conhece, me fala para mim. Qual a mensagem do Pequeno Príncipe quando ele fez aquele desenho? Então, marcou para ela. O Pequeno Príncipe, todos nós deveríamos ler, porque ele é um livro para adultos e para crianças. Ele transmite assim, ele é um livro muito antigo, mas ele é muito atual. Mas veja, o desenho que ele fez, ele queria dizer que era uma cobra engolindo, acho que é um ovo, um elefante, é. Então ficou aquela barriguinha assim, né? A cobra ficou com a barriguinha. Ele chegava para os pais, chegava para todo mundo, não, isso aí é um ovo frito, é isso, é aquilo, dava um chapéu, é isso e aquilo. Ninguém dizia para ele o que que era. Então, ele ficou muito triste, porque ele queria transmitir aquela forma. Então, uma das formas para a gente não dar uma interpretação errada dos desenhos ou do que o nosso filho fala, e que a gente não saiba, a gente dizer assim, o que, que você quis dizer com isso? Entendeu? O desenho, primeiro rabisco dos filhos e tal. Conta para a mamãe ou para o papai essa sua historinha aqui, deixa que ele conte. Ele vai dizer o que ele quis dizer. A gente tem uma tendência a interpretar.
e eles ficam contrariados, porque não foi aquilo que eles quiseram dizer, né? Me lembrei agora de uma situação, vou até falar, que eu, todas as vezes que eu leio um livro, eu tiro, assim, alguma casuística, que a gente chama de casuística. Até foi um psicólogo renomado, e ele foi a uma determinada, foi um local onde tinha uma sepultura de um amigo, né? Porque depois a gente pode até falar esse negócio de não fazer tabus com crianças de por que morreu, como morre, onde para vai, tudo isso a gente não deve ter tabus com a criança, para onde vai. Mas ele levou a filhinha lá onde estava a sepultura de um amigo. E ele falou assim, minha filha, minha tinha 4 anos, aqui que o corpo do meu amigo se encontra aqui. Aí a menina não fez pergunta nenhuma para ele. Ficou perguntando. Aí quando saíram de lá, ela perguntou, pai, onde enterraram a cabeça? Porque se o corpo estava ali, onde enterraram a cabeça? Então, veja bem, o que a gente fala? Porque a criança imagina demais. Ela tinha 4 aninhos, ficou preocupada. Por que só enterraram o corpo, né? Entendeu? A expressão nossa de adulto, né? Que a gente fala. Então, tudo isso é muito interessante que a gente preste atenção às nossas palavras, porque as nossas palavras, elas já têm assim, um conteúdo de um aprendizado longo que a gente simplificou, né? Para ela, não. Tanto faz da leitura, ela não tem bagagem, não tem conteúdo, tudo significa muito, né? Entendeu? Então, isso é muito importante, através dos livros, da leitura e do dia a dia, né? Então, que a gente possa aprender sobre isso. Vamos lá? Tem mais alguma pergunta? A gente passa mais um pouquinho? A gente ainda tem mais uma hora, né? Quase? Oi? 10 minutos? Então, que ótimo! Nós estamos passando. Que bom que a gente passou sem... Bom, eu passei sem sentir, não sei vocês, né? Quando é caso de casuística, é bom. Eu trouxe uma outra transparência que fala um pouco de uma criança com muita dificuldade na área sensorial, surda, cega e muda. Não sei se você pode colocar, Tana. Não sei se você já ouviu falar o caso da Helen Kelly, uma criança surda e muda, que não tinha todos os 5 sentidos, ela tinha muita dificuldade, mais facilidade que ela tinha era com o tato, foi através do tato que ela conseguiu se alfabetizar. Não, vamos. Eu vou passando, né? Então, vamos lá. A Anne Sullivan, ela é professora da Helen Kelly, né? É professora da Helen Kelly. A Anne Sullivan também teve muitas dificuldades, a professora. Ela foi criada numa escola interna, ela ficou também cega, teve que operar, que só tinha 10% da sua vista. Quando ela se formou nessa escola que ela estava interna, pode ir passando, Fernando. Ela queria trabalhar, porque ela era muito pobre, foi deixada nesse internato que era mais ou menos um depósito de crianças, e não tinha como sobreviver depois da formatura. E o diretor da escola dela falou assim, bom, vou te arranjar um emprego, você vai trabalhar numa casa e você vai ser ao mesmo tempo preceptora, governanta de uma criança. E explicou essa criança era Helen Kelly, e que essa criança era surda e muda, né, não enxergava nada e não falava nada, né? E ela aceitou o desafio. A Anne Sullivan, mesmo com a dificuldade dela, ela aceitou esse desafio de ser preceptora da preceptoranda Helen Keller. E vamos lá. Essa é a Anne Sullivan. Ela ressomou, quem ainda não sabe o que é ressoma, ela nasceu, né, o nascimento dela, numa família de classe social muito pobre, e ela teve a formação de professora dentro de um internato
que era um depósito de crianças, né? E ela lidou com muitas dificuldades e foi para a casa da Helen Keller cuidar dessa criança com todo o tipo de dificuldade. Então, o que acontece? Essa menina, quando ela chegou, era um verdadeiro bichinho. Eu gostaria que vocês, depois eu posso passar para vocês. Eu tenho um filme em casa, posso convidar. Se vocês quiserem ver o filme, chama-se O Milagre de Anne Sullivan. Não tem milagre nenhum. O milagre é justamente ela ter conseguido que a menina se alfabetizasse, né? Então, essa menina era um verdadeiro bichinho, porque os pais, eles eram permissivos. A permissividade também é muito ruim. Ah, não quero ter trabalho, deixa a televisão ligada. Não quero ter trabalho com o celular, deixa o celular fazer o que quer. Então, ser permissivo não é ser educador. Os pais também são preceptores, são educadores, né? Então, essa menina, essa criança, a Helen Keller, porque os pais não sabiam, também não queriam ter trabalho, deixava ela fazer de tudo. Ela comia com a mão, era um verdadeiro bichinho. Então, a Anne Sullivan, professora, ela teve um trabalho desde o início de educar os primeiros hábitos dela, que estavam totalmente desestruturados, porque os pais não educaram essa criança desde o hábito alimentar, de pegar na colher, de tudo mais. E ela conseguiu, vou sintetizar, porque falta só 5 minutos, conseguiu que a Helen Keller se alfabetizasse através do tato, do trabalho com a própria natureza. Como a Helen Keller gostava muito de natureza, então ela trabalhava muito a água, trabalhava com as folhas, trabalhava com as árvores, através do tato da parapercepção. Então, isso foi muito importante. Agora, o trabalho maior que transformou a Helen Keller, a aluna, em uma grande escritora que escreveu 26 livros, mesmo sendo cega e muda, através da leitura de Braille, foi a leitura da Anne Sullivan, professora, que lia a média de 5 livros diários para essa aluna. Então, foi despertando nela o gosto pela leitura. Como ela despertou? Veja bem, despertar numa criança que não vê, que não ouve o gosto pela leitura, o que ela fazia? Ela associava aquele livro com a natureza. Ela tinha um livro e levava a criança em contato com a natureza para que ela pudesse experienciar, reexperimentar através do tato aquilo que ela estava contando nos livros. E ela começou a criar também, a Helen Keller, a aluna, começou também, através da imagística dela, criar como seria, na imagística, né, uma natureza, como seriam os sons, como seriam todas aquelas circunstâncias que a professora Anne Sullivan contava através dos livros. Então, o mundo ela diz, tem até o livro A Minha Vida, que é da Helen Keller, a aluna, ela diz que o mundo dela se tornou um mundo muito rico, porque um mundo que maior até do que o próprio mundo que a Anne Sullivan, a professora, passou para ela. Porque ela criou um mundo interior de todas as situações que a professora contava através do livro. Então, isso é muito importante, né? Então, veja bem, mesmo a criança com deficiência, a gente pode despertar nessa criança através de motivação, de estímulos correlatos que contenham ali daquele texto, a gente possa auxiliar com outros estímulos e a criança passar a gostar daquele conteúdo porque os pais estão estimulando, né? Por exemplo, uma criança menor pode se usar para o sabor, usar gostinho de sal, gostinho de óleo, passar a mão na lixa, né?
em objetos mais ásperos, sentir a asperosidade, né? Molhar todo o desenvolvimento da Helen Keller, o aflorar dessa linguagem da Helen Keller, se deu através de um contato da mãozinha dela com a água no poço. Isso passa no filme. Então, quando ela sentiu através da mão a textura da água, sabe, o frio, o quente também, o que a água proporcionava para ela saiu pulando, ela descobriu um outro mundo. Então, foi através do tato, né? Isso é muito importante, se vocês quiserem ver, chama-se O Milagre de Anne Souza. Então, quer dizer, se foi possível com Helen Keller, que não será possível com nossos filhos e nossos alunos, né? Então, tudo de bom para vocês e nós estamos aí, trabalhando de mãos dadas, se vocês precisarem, estamos aí, tá bom? Muito obrigada por vocês terem paciência de me ouvir.